Alô, galera que se liga na revista Empresário Fitness, Leonardo Alevato aqui, editor da revista, para mais uma live Fala Colunista com o nosso colunista Celso Cunha, o mestre das finanças aí, arrebenta na questão de finanças. Hoje ele estava falando comigo e falou assim, não, Léo, pode perguntar o que você quer, tem saldo de sobra aqui e de fato tem um conhecimento, uma bagagem por atuar nesse mercado já há muitos anos, inclusive como investidor, tem academia também, então ele aplica o que ele fala nas academias dele e a gente vai bater um papo com ele aqui hoje para ele falar da gestão financeira da sua academia e ele chamou de planejando sucesso, porque, claro, se a sua gestão financeira, se os seus números estão em ordem, claro que a sua academia vai ser muito bem sucedida, até porque eu já vou dar um gancho aqui talvez para ele começar a falar. Se você planeja os seus números antes de começar o seu negócio, você até vai ter o cenário se você deve ou não iniciar esse negócio. Porque muitas vezes o gestor talvez comece o negócio sem ter analisado os cenários financeiramente, se é viável, capital de giro, ele deve falar alguma coisa sobre isso, payback, e se você não analisa isso e abre o negócio no escuro, pode ser que ele não seja bem sucedido. Então vamos ver aqui o que o Celso Cunha tem para falar com a gente. Vou chamar o Celso aqui para participar com a gente. Fala, meu camarada. Tudo bom? Tudo bem, meu irmão. Cara, Celso, é sempre um prazer conversar com você. Deixa eu até falar mais uma coisa aqui do Celso. Sempre essa pessoa simpática aí, disposta a ajudar, principalmente na área de finanças. Sabe muito, conhece muito. Já precisei dos conselhos dele e fui super bem atendido. Então tá aí, sempre disposto a ajudar. Celção, obrigado mais uma vez aí por disponibilizar o seu tempo. Vamos lá, posso já começar a provocar? Vontade. Vamos embora. Gestão financeira, assim, um tema muito amplo, né? A gente está limitando aqui uma hora de papo. Vamos ver o que a gente vai conseguir falar. Mas você falou que ia contar um case, ia basear o que você ia falar hoje num case de sucesso aí. O que é esse case aí? Vamos lá. Eu inaugurei mais uma academia agora, dia 24 de setembro, né? Então, a gente vinha conversando, né, até julho, na possibilidade dessa abertura dessa academia, né? Identificamos lá uma empresa que havia fechou em 2019, reabriu, depois fechou na pandemia e não abriu mais. Então, em cima dessa possibilidade, nós fizemos um estudo de mercado, né? Se havia demanda ainda, a análise da concorrência, o que eles estavam praticando, se falando de preço, né? Não em valor, em preço, e uma análise matriz SWOT para cada um deles, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a gente viu que existia uma carência ali, né? Percebemos essa carência e uma demanda reprimida. Então, aconteceu algo inédito, né? Pelo menos inédito para mim, depois de mais de 100 consultorias nos mais diversos segmentos, né? Nós reabrimos a academia, fizemos toda uma estrutura anterior a isso, além da análise, né, de mercado e da concorrência, do público, da demanda, o que nós poderíamos ofertar para essa demanda que já existia e qual o custo disso, né? O CAC, né, o custo de aquisição de clientes também, mas, na verdade, a gente não vendeu nada, eles é que compraram, entendeu? Preparamos toda uma estrutura, são 900 metros quadrados de academia, então, uma academia de porte médio, né, um prédio, e no quarto dia, mais propriamente no quarto dia, nós já alcançamos o ponto de equilíbrio, onde as despesas empatam com a receita. Então, assim, deu muito certo isso, mas nós viemos fazendo um estudo, né? E tudo que foi planejado foi executado. Existem pessoas que planejam e pessoas que executam. Essa academia foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Se você perceber e transformar os alunos e a receita de uma academia em gráfico, a gente vai perceber que nos 2 primeiros meses só entram, né, um gráfico de alta, tem pessoas que até pagam a primeira mensalidade fora do débito recorrente, já não pagam a segunda,
mas nisso vão entrando outros, e aí você começa a organizar a tua equipe para, além de captar novos clientes, você reaver esses que não executaram ou não se ativeram a atividade física, né? Que a gente precisaria de pelo menos 3 meses para criar essa rotina. E o que o débito recorrente faz, né? Ele dobra o período médio de permanência do cliente na academia. Mas para isso tudo acontecer, Léo, a gente precisa de números, né? Tirando o sentimento, né, que é abstrato, o restante na vida, tudo são números, né? O que você sente por uma pessoa, por bem ou mal, por um produto, o que quer que seja, isso é abstrato. E isso varia de tempos em tempos. Mas o restante são números. Tudo que a gente precisa planejar para que haja um investimento e um retorno. Ah, o investimento é só dinheiro? Não, é tempo, é percepção, né? E em cima disso, de uma expectativa. E também existe uma linha muito tênue, né, entre o que a gente diz insistência, né, e teimosia também. Que às vezes você está insistindo em algo que não te traz retorno. Não, eu tenho certeza daquilo ali, então estipula um prazo. Isso acontece muito nas academias, que a pessoa chega e fala assim, não, eu vou lançar uma nova atividade, né? Ou então naquelas academias que o professor passa lá uma lista solicitando que ele dê uma aula específica e tal, aí todo mundo assina, mas chega na hora da frequência, chega na hora do pagamento, não faz parte, não faz sentido, porque todas essas turmas, o que quer que seja, ela tem um custo, ela tem um ponto de equilíbrio dela também, e ela precisa contribuir com as contas da empresa. Então, na maioria das vezes, esse é um dos erros que eu percebo para os gestores de academias. A pessoa se intitula, se rotula como, eu sou de humanas. Ótimo, mas sem o dinheiro, nada disso vai se realizar. Ô, Não Celso, vai. deixa eu te interromper aqui para a gente ir ajustando alguns conceitos aí. Você falou do ponto de equilíbrio, que é o momento que as despesas se igualam, as receitas se igualam às despesas, a partir daí você começa a ter lucro. Né? Sim. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou que você falou de pesquisa de mercado, você falou de CAC, você falou de retorno do investimento, o ponto de equilíbrio, né? O retorno do investimento não, desculpa, o ponto de equilíbrio em 4 dias. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Você fez isso, isso que você fez antes de abrir a academia foi a garantia do sucesso de 4 dias ter o ponto de equilíbrio? Se o gestor, se um investidor não, se uma pessoa resolve abrir uma academia sem toda essa pesquisa prévia, ainda assim é certeza de sucesso? Ou não pode é. contar com insucesso? Não. Na verdade, o que a gente faz num planejamento, atualmente eu estou fazendo uma consultoria para uma rede de creches, né? São 21. Então, eu tenho um plano de apresentação com perspectiva. Nessa perspectiva, eu faço o relacionamento entre 3 cenários. O ponto de equilíbrio, que é onde você empata, a partir do próximo cliente, você entra no oceano do lucro, entendeu? Um cenário pessimista e um cenário otimista. Não tem como prever o futuro, né? A minha previsão lá era ter em torno de 600 alunos no 3º mês. E nós tivemos isso dentro do 1º mês. O meu ponto de equilíbrio era 414. Porque, assim, tudo está interligado, né? O modelo de precificação, você pode prever isso, mas você não pode cravar, é impossível, é praticamente impossível. E a gente ouve muita gente, até empresários famosos hoje em dia, falando em feeling. Não, eu vou no sentimento, Irmão, quem ganhou dinheiro com feeling foi só um cara, que foi o Morris Albert, naquela música lá. Esquece! Isso tudo é ajuste.
É verdade. É o tempo todo a gente ajustando. Mas Léo, porque assim, você contrata a tua equipe, você treina a tua equipe, você inaugura, quando você abre as portas, você acha que tudo vai funcionar. Aí teve uma pessoa lá, um profissional de educação física, o cara trabalhou um dia e pediu para sair. Aí eu entrei em contato com ele, falei, aconteceu alguma coisa e tal. Ele, não, não quero mais. Pô, estava tudo planejado, entendeu? Aí mexe tudo de novo, chama a pessoa que já estava na fila de espera, traz para cá, treina de novo, tudo correndo, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, eu falar, você previu isso? Não, mas você já tinha uma lista de supostos pretendentes? Porque, sim, já tinha isso. Mas se você vem treinando as pessoas durante 2 semanas, como é que você treina um cara durante 2 horas? Entendeu? Aí você vai ajustando, né? Nós temos um código de ética, né? Com normas e procedimentos também. Isso tudo é o que o funcionário, o que a pessoa, o colaborador pode esperar da empresa e o que nós esperamos dele. Né? E no final, na última folha, a gente pede para assinar. Eu faço isso tudo porque eu sou administrador de empresa, tenho meu CRA e tal. Então, isso tudo eu aprendi lá numa das graduações que eu fiz. Mas, apesar da pessoa assinar ali, nada diz que ele vai cumprir. E se ele não cumprir, ele vai ter uma advertência, uma dispensa, pode até ser dispensado. Mas isso tudo que a gente fala, Léo, e o que eu pratico nas minhas consultorias, né, eu sou consultor há mais de 20 anos, eu sou empreendedor há mais de 30 anos, você pode dar o caminho, ou melhor, você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas você não pode obrigá-lo a beber água. Eu lembro de uma academia em 2018, que eles ficavam patinando entre 500 e 600 alunos, tinha uma capacidade instalada, que isso é muito importante, você conhecer a capacidade instalada da sua empresa, da sua academia, para você saber aonde você está se posicionando e em que momento. Traduz aí, Entendeu? Assim, traduz o que é capacidade instalada. quantos clientes você consegue atender no seu espaço. E, lógico que existem horários de pico, existem horários de baixa. Aí você monta um planejamento para incentivar os alunos nos horários de baixa, que nem sempre é a diminuição do preço. Nem sempre. Você pode colocar uma aula diferente, ou pode trazer um novo profissional, ou fazer todo um trabalho específico de atendimento, né? Porque assim, o tripé é sempre válido. Você atrai, converte e fideliza. Você atrai através do marketing. Você converte através da venda, dos teus consultores de venda. Mas você fideliza no atendimento. E o atendimento começa desde a limpeza daquele banheiro limpo, do espaço onde o aluno circula, até a recepção, inclusive o professor e o estagiário em sala. Isso é muito importante. E isso é treinamento, né, Léo? Então, assim, infelizmente, a maioria dos profissionais de educação física que sonham, né, um dado aqui, só um adendo, um dado. Você sabe qual é a maior demanda dos brasileiros? Um sonho, um planejamento? Você tem ideia disso? Não. Talvez seja o meu É a também. casa própria. É a casa própria. E o segundo é ser dono do próprio negócio. Mas, infelizmente, a maioria não teve educação financeira. E tudo passa pelo dinheiro. Você não faz nada sem dinheiro. Então as pessoas, o dinheiro não traz felicidade. Poxa, olha, infelizmente a pobreza traz infelicidade. Mas o dinheiro pode não trazer felicidade. Mas se você for, vamos rotular o que é felicidade. Você poder pagar uma boa escola para os teus filhos não te deixa feliz? Um bom plano de saúde para os seus pais e para você poder fazer uma viagem ou 2 por ano. Então, isso tudo agrega. O dinheiro sozinho não traz felicidade, realmente, mas ele potencializa o caráter das pessoas.
Se a pessoa é uma pessoa ruim, ela vai humilhar os outros, vai tratar mal, e em algum momento ele vai tropeçar e vai ver que estava errado. A vida é assim. Felizmente ou infelizmente, dependendo de qual lado da mesa você está. Mas a gente tem exemplos disso toda hora, né? E no final da vida, não adianta nada aquilo que você construiu, só a mensagem que você deixou e os bons momentos que você viveu. Porque se você pudesse entregar tudo no final da vida para ter uma semana de saúde, você entregaria. Você não vai levar R$ 1. Ah, eu vou deixar para os meus filhos. Talvez você esteja deixando uma grande discussão e até uma desavença entre eles para dividir as coisas que você deixou. Então, isso tudo faz sentido dentro que um viés da sua vida corresponde e diz respeito a dinheiro, às finanças. Então, a parte de educação financeira é importante para todo mundo. Que bom que há uns 2 anos para cá, isso já faz parte até da grade escolar, em algumas escolas, não em todas. Mas isso é fundamental para você direcionar a sua vida. A gente diz que uma pessoa de sucesso, né, ela tem 3 coisas, né? TID, né? Trabalho, investimento e disciplina. Então, mas você só vai ter disciplina se você tiver um bom plano também, porque senão não adianta ter disciplina. Eu vou levantar, vou viver um dia de cada vez, eu vou ser um caçador de emoção, lá na frente a conta chega, né? E chega alto. Então, voltando para a academia, né? Quando a pessoa abre, normalmente, profissional de educação física, ele já tinha alguma experiência, ou saindo da faculdade ele já estava vindo num estágio, ele vislumbrou na prática, eu quero ter uma academia, eu quero ser aquele cara ali que é o dono da academia. Né? Às vezes ele não quer ser empreendedor, ele quer ser o dono, ele quer ter aquele status, né? E sem ter se preparado para isso. Então a gente vê toda hora as pessoas tropeçando nos erros básicos. O primeiro deles é já abrir com dívida. Né? E o cara você vai começar a falar dos erros, eu ia te fazer uma provocação, mas que acho que o que Sim, você vai falar agora acho que conduz bem isso aí. Eu ia perguntar para você assim, ô Celso, a proposta era gestão financeira planejando o sucesso. Claro que se você vai falar dos erros, se a pessoa não cometer esses erros, vai ter sucesso. Exatamente. Então continua aí, vai lá. Vamos lá. Então, ele já abre endividado. Ele é um dos erros. Né? Eu agora, numa outra aula, eu sou professor também num curso de gestão de academias, e a minha parte, como sempre, é financeira, no Recreio dos Bandeirantes, né? Que é o coach Gurgel. E na aula lá a gente fez um levantamento de quanto receberia um profissional de educação física em média. Então, se ele trabalhar 8 horas em 2 academias, 4 em cada, mais 2 horas de personal, pegando a média do mercado, ele estaria tirando aí, em média, R$ 4.800 por mês. Então, para ele abrir o próprio negócio dele, né, hoje em dia a gente pode falar em CrossFit, que tem um monte aí, tem um em cada rua agora, né? Ele precisaria de pelo menos 10 kits, e cada kit desse custa R$ 4.000 em média. Então, só para os kits, ele precisaria aí de R$ 40.000. E precisa adequar o espaço, né? Precisa de mais pessoas para trabalhar e tal. Então, o ponto de equilíbrio dele, de acordo com a região, seria algo em torno de 90 clientes, pagando em média R$ 170 para ele ganhar a mesma coisa. Aí vem por que do capital de giro? Porque, a princípio, ele não vai abrir com 90 clientes. Traduz capital de giro. Então, capital de giro seria, para iniciar o negócio, 3 vezes o custo fixo. Você ter esse dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa, para não ter que recorrer a banco. Então, quando eu fiz esses cálculos lá da empresa, mais ou menos, dessa nova academia, quanto seria a conta de luz? Fizemos uma média. Qual seria o consumo? Ok, temos a média. E qual seria a folha de pagamento? Já temos a média. Fundo de garantia. O simples, né? PIS, COFINS, porque está tudo incluído ali, né? E as despesas normais.
Aí separamos uma verba de marketing, outra verba de manutenção, o que ocorre, uniformes, tudo isso. Então, tem toda uma lista de preparação que você precisa seguir antes de abrir um negócio. E quanto precisa? Os equipamentos e tal, toda a estrutura, a pintura, parede, reforma, aquilo tudo. Pô, depois que inaugurou, deu um problema no telhado. Como é que você faz? Entendeu? Naquele estudo de grave e urgente tendência, isso é urgente. Se você não tem o dinheiro em caixa, você recorre ao capital de giro, que deve ser reposto o mais rápido possível. Então, assim, em média, você pega o custo fixo mensal, a soma de todos esses gastos, e multiplica por 3. O ideal é que você chegue a um ponto de ter 6 vezes esse custo fixo mensal. Aí a pessoa bota a mão na cabeça e fala assim, cara, se minha conta nem fecha, como é que eu vou ter 6 meses no banco, num fundo DI, que é o que eu indico, de renda fixa, com rentabilidade diária? Então, aí a pessoa começa, aí indica um outro ponto, que toda essa discussão, toda essa conversa nossa aqui, vai te mostrar os pontos, os erros e acertos e como chegar ao sucesso. E isso se replica. Isso funciona para a academia, ou para uma barraquinha de cachorro-quente, ou para uma indústria. Na época, esse mesmo trabalho, eu fiz 3 anos para a Vera Campos, né? E, pô, aquilo ali foi uma coisa excepcional. E ela falou, se você aceitar fazer aqui consultoria para mim, eu juro para você que eu não faço nada sem a sua aprovação. Léo, em 3 anos, em 2 anos de consultoria, menos de 2 anos de consultoria, para um caixa que estava zerado, nós conseguimos colocar 1,5 milhão na conta. Então, assim, tudo são números. Você pode contestar o que você quiser. Eu contesto as tuas decisões, os teus caminhos, as tuas indicações, mas não o resultado. Eu vi recentemente, Celso, numa palestra, o palestrante falou assim, o resultado resolve tudo. Exatamente. Você tem resultado. Ou não, quando o resultado é negativo, o problema só cresce, né? Mas assim, Léo, eu vejo muitas vezes, eu estou vendo isso agora numa consultoria, a pessoa não entende, o empreendedor, ele não entende a capacidade financeira da empresa dele. Primeiro, ele nem apura resultado. E outro, primeiro ele, depois dos outros. Então, esse é mais um dos grandes erros da lista, né? Deixa eu entender 2 coisas. Primeiro ele, depois os outros, é assim. Primeiro eu pago tudo meu, depois os outros. Ele mistura pessoa física com jurídica, né? Numa dessas sessões lá, veio para a mesa, né? Para análise, o aluguel dele, o cartão de crédito, prestação do carro, seguro, uma série de despesas lá, que eu falei, peraí, mas isso não faz parte da empresa. Aí ele, como é que você quer que eu viva? Eu falei, então, dentro da capacidade financeira da empresa, você vai ter uma retirada a título de salário, ou prolabore. Que pode ser qualquer valor. Qualquer valor dentro da capacidade financeira da empresa. Que a primeira coisa é você entender os resultados. Se você tem 500 alunos, que cada um paga R$100, em média, você vai ter 50 mil. Se você paga 10 mil de aluguel, você tem 40 mil. Se você paga 20 de folha, você tem 20 mil. Você vai tirando ali. Entendeu? Esse é o planejamento. Você já tem 20 mil. Vou ter que pagar 4 de simples, você já tem 16. Você vai pagar 4 mil de conta de luz, você já tem 12. Você vai tirando dali, 1.000 de água, 11. E vai colocando, manutenção, isso aqui, ok. Vou repor o capital de giro, mais 2, sobrou 8. Desses 8, normalmente eu indico o seguinte, 20% compõem reservas. Já tem o capital de giro, depois reserva de capital, que é o que você vai
reestruturar e reinvestir no teu negócio. Ponto. Sem meter no capital de giro. Tá? Então, ele poderia tirar dali R$ 6.000 a título de salário. Entendeu? Ou prolabore. A titularidade é o que menos importa. O número efetivo é o que vale. Agora, aí a pessoa foi e tirou 28. Aí falou assim, não, mas mês que vem vai ser melhor. Então você entra numa classificação que você deixa de ser gestor e passa a ser torcedor. Vamos torcer. Vamos torcer. Pô, por que você não veio com a camisa da empresa? Ah, por isso que os números caem. Não é por isso. É que essa pessoa que age dessa forma, ela não entendeu a capacidade financeira da empresa dele. Tudo bem se ela deixou... Capacidade financeira, ô Celso? Então, a retirada dos sócios tem que estar dentro da margem de lucro. Nunca maior que a margem de lucro. Só que a margem de lucro varia. Então, assim, eu não posso chegar para ele e falar assim, ó, esse mês tu vai tirar 8, aí no outro mês, um mês foi melhor um pouco, agora você vai tirar 12, e, pô, que beleza, janeiro a academia bomba, você vai tirar 15. Quando de passar o carnaval, vai cair para 8 de novo, ou 6. Aí ele fala assim, pô, eu já não consigo mais viver com 6 e 8. Você disse que eu podia tirar 15. Entendeu? Então, assim, como as empresas de verdade funcionam? Você retira o mínimo, que seria 6, 8 mil reais nesse exemplo, entendeu? E o restante compõe reservas da empresa. Chegou o final do ano, redistribuição de lucro para os sócios. O que você vai fazer com essa cota, com a tua cota, diz respeito a você. Eu indico sempre que você monte as suas reservas emergenciais, para que não dependa tanto da empresa. Entendeu? Então, isso vale para tudo, Léo. Eu começo a falar de dinheiro, eu fico 15 dias falando. Eu sei disso. Olha, o pessoal que está escutando aí, que está assistindo a gente, ô Celso, a gente se conhece o quê? Uns 15, 20 anos, pelo menos. Por aí, por aí. 20 anos, pelo menos. Assim, o papo Verdade. dele é sempre dinheiro. Sentou para falar com o Celso, você falar de dinheiro. Ô Celso, olha só para não perder aqui o gancho, o Rony está mandando uma pergunta aqui. O que você acha de antecipar recebíveis? Deixa eu só fazer um adendo aqui para o pessoal que está assistindo. Aqui não é uma aula estruturada. Então, a gente está batendo um papo, ele trouxe um case de sucesso, está falando alguns pontos aí para pelo menos você que está assistindo começar a tomar um rumo certo ou retomar o rumo da gestão financeira da sua academia. E aí, para continuar crescendo e melhorando, o Celso Cunha está com uma série de artigos da revista Empresário Fitness, Finanças para Academias. Aí lá ele disseca cada ponto. A gente não sabe quando é que essa série vai acabar aí. Eu acho que vai ser quase que infinita. Cada mês ele está trazendo um ponto. Já tem o desse mês agora, Celso? Novembro? Já está pronto. Qual que é o ponto? Eu teria que olhar lá, porque eu já escrevi vários. Tá, então assim, se eu não me engano, eu já tenho pronto 16 tópicos, né? Já foram 7, né? Já agora é o 8º. Só vai mandando. Aí vai sair agora a edição de novembro, vai sair dia 16 de novembro. Já vai mandar mais um tópico. Mas aqui o Rony está perguntando assim, o que você acha de antecipar recebíveis? Vamos lá. Essa é uma questão que eu sempre coloco em pauta. Rony, normalmente a pessoa antecipa para liquidar uma dívida. Porque os juros da antecipação são iguais ou mais altos do que essa dívida. Eu vou antecipar para comprar um carro. Não. Ponto. Isso não é um ativo. Carro não é um ativo. Eu preciso consertar o meu carro. Ótimo, mas olha, quem tem que fazer isso é o seu dinheiro que você retira dessa empresa. Se você começa a antecipar, o teu ticket médio também cai. Porque você tem taxas a pagar. Então, normalmente, essas taxas do cartão de crédito estão variando entre 3 e 3,99.
no crédito. Tá? No débito, entre 0,99 e 1,99. E assim, o que eu sempre digo, quem se planeja recebe juros. Quem se planeja não paga juros. Então, se você está num momento de endividamento, vamos lá, eu tenho lá uma aula, eu tenho um canal no YouTube com quase 70 vídeos, que é o Saúde Financeira Celso Cunha. Eu tenho uma aula só sobre desendividamento. Para você estar no ponto de antecipar, é que você está prevendo um gasto ou a eliminação de uma dívida. Né? Se eu vou tirar para alugar uma casa de praia, não faz isso. Trabalha, guarda uma viagem. Trabalha, guarda e vamos lá. Mas ali eu tenho aulas e aulas que falam sobre isso. Que eu sempre digo, você normalmente consegue cortar 10% dos seus gastos, no mínimo. Mas uma segunda fonte de receita é sempre bem-vinda. É sempre bem-vinda. Então, fica atento. No caso, eu tenho 4. O Léo também tem algumas. Então, assim, se a tua receita não está conseguindo manter os seus custos pessoais ou da tua empresa, fica atento. Fique atento. Porque é muito indicado uma segunda fonte de renda, uma terceira, ou o que quer que seja, para chegar a um ponto que você consiga construir as suas reservas e faça o dinheiro trabalhar para você. Essa semana agora eu recebi até uma dúvida, né, de uma pessoa do canal que diz o seguinte: olha, o meu custo mensal é em torno de, acho que era 12 mil reais. Quanto eu preciso para investir para que esse valor me seja pago a título de juros? Aí vem uma segunda questão que a maioria não pensa, que é a inflação. Se a inflação está em torno de 6%, e se você colocar 1%, você precisaria aí de 1.200.000 reais, que ele ia rentabilizar, né, 12 mil reais para você num mês. Só que a inflação foi 6%. O teu 1.200.000 vai perder 6% do poder de compra dele. Então, eu te digo que em 10 anos, esse valor aí, ele vai estar, esses 1.200.000, se você retirar tudo que ele render, ele vai estar valendo 600 mil. O que você compra hoje, daqui a 10 anos, você vai comprar a metade. Então, se você está mantendo a tua receita por 2 ou 3 anos, a tua receita bruta, os seus gastos normalmente vão aumentando. Vê o que aconteceu na pandemia. Então, é um sinal um alerta vermelho. Isso tem que ser uma crescente. Mesmo que comece com pouco, eu costumo falar, eu estou terminando agora umas aulas para crianças também. Finanças para crianças, como educar seus filhos financeiramente. Começa com um cofrinho, moeda. Quando você abre aquilo ali, vai dar 40, 50 reais. Aí você passa para o concreto. Com esse dinheiro, filho, você já pode comprar isso aqui. Se a gente juntar esse que você tem com o que a gente vai juntar nos próximos meses, você vai receber por mês do banco, de filhotinho, 5 reais. Né? Então, assim, quando a gente começa a ensinar a educação financeira, né, a própria criança que chega, passa em frente de de um brinquedo, de alguma coisa, pai, eu quero aquilo ali. Aí você fala, tá, então vamos juntar dinheiro para comprar aquilo ali? Hã? Porque não é de graça. A gente precisa comprar aquilo ali. Isso é educação financeira. E, não, a não ser que a gente venda o fogão. Você quer que eu venda meu carro e compre aquele ali, a gente compra um mais velho? Aí a criança para pensar que tudo tem um preço e tudo tem um valor. Né? Então, respondendo o Rony aí, pensa bem, se houver uma necessidade veemente e imediata, antecipa. Antecipa e resolve esse problema. Mas anota para não esquecer. Anota, porque você está em débito com a sua empresa.
Normalmente é isso. Agora, se, olha, eu vou antecipar para investir numa sala de pilates. Eu já tenho uma demanda reprimida. E, pô, 2 vezes por semana vai ser R$ 160, 3 vezes por semana 220. Eu já tenho 10 alunos esperando. Legal. Quanto vai custar? Em quanto tempo você vai ter o retorno? E essa atividade pode até ser que ela construa as suas reservas de capital. E no final do ano, redistribuição de lucro. Porque a grande maioria, Léo, na verdade, teoria e prática. Na prática, chega no final do mês, não sabe quanto deu e retirou mais do que podia. E tem outro. Esse em primeiro lugar, nem sabe, não fecha o resultado do mês. Não sabe quanto pagou e quanto recebeu. Aí vem aquela ilusão. Nos primeiros 10 dias do mês, entra dinheiro pra caramba, né? Vai entrando, 70% paga ali. Cara, pô, tô bem. Pô, troca de carro, paga isso, já paga o aluguel que está atrasado, faz isso. Aí começa a pagar parcelado os funcionários. Por que ele? Não, eu estava devendo ao contador 3 meses, já paguei 2, agora só devo 1. Vai ficar devendo mais 1 daqui a pouco. E como é que você faz com a tua equipe? Porque se você não pagar, ele não vai vir trabalhar. Como é que você vai fidelizar com alguém, com um colaborador insatisfeito? É muito difícil. E, em alguns casos, eu já vi muito isso acontecer, ele depõe contra a empresa. E esse é o pior dos mundos, né? Então, assim, tem o endomarketing, ação interna, mas é só você cumprir. Nunca prometa aquilo que você não possa cumprir. Está dentro do seu orçamento? Cumpre. Cumpre. Tira o mínimo que você puder até você construir as reservas. Capital de giro, reserva de capital. E como pessoa física, reservas emergenciais, que também é 3 vezes o teu custo fixo mensal. Teu aluguel, escola das crianças, teus cursos, tua faculdade, combustível, alimentação, lazer, tudo. Entendeu? Isso tudo, você trabalha a pessoa física da mesma forma que trabalha a pessoa jurídica. Eu estou terminando agora um vídeo que vai ficar com quase 3 horas, que é finanças para profissionais autônomos. Então, eu dei uma parte disso na última aula. Eu falei, olha, se em média você ganha R$ 4.800, aí fizemos um levantamento dos gastos desse profissional. Caramba, o cara ele ganha 4.800, mas ele tem 2 cartões de crédito estourados. E pagando ali 10% de juros por mês. Porque, pô, aquela festinha, aquela viagem que eu queria fazer, aquela ida para o shopping center. Pô, você já viu? Você pede uma pizza para 2 pessoas, vai ao shopping, vai ao cinema e come uma pizza, filho, R$ 300. Ah, ali é mais barato. Vai lá no mais barato. Você vai comer pior um pouquinho, mas vai gastar 250. Então soma. E quantas vezes você está fazendo isso por semana? Será que não dá para você trocar uma vez por um Netflix e uma panela de pipoca? Se o que está em jogo ali é o sentimento, ao invés de 2 vezes por mês, você pode ir em uma. Se você somar esses R$ 200, né, 2 vezes por mês, multiplicar por 12, que são 12 meses, a gente está falando de R$ 4.800 mais a rentabilidade, que está em 13,75 ao ano. Já é um início, já são 5.000 e pouco, R$ 5.200. Já é um início para alguma ação futura que você pretenda fazer, até uma viagem. Mas aí soma-se o 13º, um terço de férias, são receitas sobressalentes. Agora, então isso está em voga. Não, é só para fazer essa questão. E uma segunda fonte de renda, quiçá uma terceira, é sempre bem-vindo. Eu tenho um lema, né? Eu tenho um lema, Celso. Eu prefiro ganhar R$ 1.000 de 10 coisas do que ganhar 10 mil de uma coisa só. Essa é a teoria do judaísmo. Entendeu? Você não concentra risco. Você não concentra risco. Se algo der errado, é um pontual que se resume a 10% dos seus investimentos. Legal, legal.
O que eu ia te perguntar é o seguinte, duas coisas. Vou falar sobre 13º, mas eu queria voltar lá no início que você falou assim, o primeiro erro é já começar endividado. Mas vamos lá, Sim. eu tenho experiência, estou lá na faculdade de educação física, gostei, legal, me encantei, não quero abrir uma academia. Eu preciso juntar dinheiro para abrir o meu negócio? Eu não posso fazer Sim. um empréstimo junto ao banco para começar esse negócio? Como é que é esse negócio aí? Normalmente não, porque a pessoa quando faz isso, ela está usando o emocional, né? Tem que existir um equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção. Então, assim, ele tem aflorado a emoção de ser o dono do próprio negócio, de realizar, né, o plano ou o sonho, o segundo sonho dos brasileiros. 70% dos brasileiros sonham em ser empreendedores, em ter o próprio negócio. Só que ele não pensa no ônus, ele pensa no bônus. Entendeu? Pô, é legal, o cara para e fica olhando o dono da academia saindo, descendo num carro top, caramba. Então, pô, legal. Mas às vezes aquele carro ali está financiado. E ele vendo algum. Entendeu? Então, essa é uma outra questão. Então, assim, quando ele sai da academia, ele tem esse sonho, sim, ele precisa de dinheiro. E a maioria que eu vejo, até alguns profissionais que já trabalharam para mim, na minha equipe, né, o cara chega e faz o seguinte, pede para fazer um acordo, para receber os 40%, aí tem um amigo que vai entrar de sócio com ele, e ele recebe aquele dinheiro e já pega um empréstimo consignado no nome da mãe ou da avó, então o cara já abre endividado. E todo mundo faz um sacrifício para aquilo dar certo. E faz esse sacrifício sem conhecer o ponto de equilíbrio. Esse case, boxe de CrossFit, que eu acabei de falar agora, que eu coloquei lá na aula lá do curso, foi básico, é isso. Ah, mas eu conheço muita gente na minha região. Cara, não é porque você conhece as pessoas que eles vão adquirir o teu produto. Ah, quando eu posto uma foto, eu tenho 200 likes. Cara, como é que você capitaliza isso? O like na tua foto não vai te dar 1 centavo. Só quer dizer que você é uma pessoa simpática e tal. E tem um outro ponto, né? Na medida que as pessoas vão vendo o teu sucesso, vão aparecendo, aí vai aparecendo a oposição. Ah, não é possível. O cara é um professor, como é que ele tem isso tudo? E aí surgem as dificuldades, surge a concorrência. Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas, pô, estamos em crise. Eu falei, tá, quando é que nós não estivemos em crise? A exceção é um estado que não há crise. Pô, você está indo muito bem. Abre um concorrente a 200 metros de você. E quem sair da tua academia e for para lá não paga taxa de adesão ou matrícula. E a mensalidade dele é inferior. Pô, eu vi isso na Vila da Penha, e assim, todo mundo atacando um que tinha 1000 e poucos alunos. Aí dividiu aquilo ali e no final os 3 fecharam. Entendeu? Você começa a... e assim, o que acontece? A pessoa faz sem fazer a conta. Não, eu vou ter o aluno dele. Só que o aluno dele, quando chega lá pela 60% do preço, ele vai, sim. O mínimo que ficou lá não mantém o custo daquela empresa. Então, só que os alunos novos dele que pagavam mais já sabem que se paga menos. Aí começam a pleitear e o valor da empresa vai sendo reduzido. Então, hoje em dia, a gente vê algumas academias ainda praticando o preço de R$ 49,90. Eu falo, caramba, você não já fez a conta? Porque não dá. Você vai precisar de muito aluno para ter lucro. Não cabe. Entendeu? E quando você começa a trabalhar com mais clientes do que a tua capacidade instalada, começa a quebrar tudo, Léo. E quebra mesmo. As pessoas esbarram o halter no espelho, entendeu? O funcionário já fica exausto, já te pede mais pessoas para ajudá-lo a atender o salão e já está insatisfeito, já pede aumento.
Então, assim, um dos erros, né, que a gente comete como empreendedor é que a pessoa que está ali na recepção, manuseando o caixa, eles só veem dinheiro entrando, só veem um volume de pessoas. A gente precisa deixar as contas ali na mesa também, para saber que uma conta de luz é R$ 6.000, que a folha de pagamento é R$ 24.000, que o simples é R$ 4.600. Porque aí a pessoa, quando começa a olhar isso tudo, ela fala, caramba, a gente precisa trabalhar. E nós contamos com o teu trabalho. Então, assim, fazer todo esse estudo, esse planejamento, dá trabalho, sim. Mas será que o sucesso não compensa isso? Porque quando você abre uma empresa, você abre vislumbrando a perpetuação do negócio. Ou então a valorização para depois você possa se livrar dele e alcançar a tua independência financeira, ou um patamar melhor do que você está acostumado ali na tua vida. Mas a maioria, ou grande parte dos gestores e empreendedores, pensam no seguinte, em trabalhar menos. Até que ele tropeça num monte de objeções ali diante da estrutura e ele percebe que ele está trabalhando o dobro e ganhando a metade. E isso não é raro acontecer. Agora, um casal que trabalha, que eu dava aula até na Faculdade Gami Souza, lá no Carlos Cardoso, né, no MBA, aí um casal levantou e falou, olha, nós somos profissionais de educação física, abrimos a nossa própria empresa, e estava ali patinando, alugamos uma loja embaixo onde a gente mora e tal, contou aquela história básica deles, né? Nos endividamos para comprar os equipamentos, a gente mesmo pintou, e nós trabalhamos o dia inteiro, a gente se reveza entre o caixa e a sala e tal, eu só ouvindo aquilo lá. Só que chegou um ponto que a gente trabalha muito, o dinheiro que entra, a gente paga as despesas e não sobra nada. Aí vem um outro tópico, que é o custo de oportunidade. Se você trabalha 10 horas para uma empresa ou para uma pessoa, para o que quer que seja, você tem uma receita de acordo com o teu trabalho ali, com o que o mercado pratica. Mas se você trabalha para você, você tem que ganhar, no mínimo, mais do que isso, para justificar você não trabalhar para os outros. Porque, assim, trabalhando para uma outra pessoa, para uma outra empresa, você tem garantido teu 13º, férias mais um terço, descanso de um mês. Depois que você é empreendedor, você não tira mais um mês de férias, nunca mais. Nunca mais você tira um mês de férias. Você tira uma semana, 10 dias, depois eu vou tirar de novo, entre o Natal e o Ano Novo, depois no Carnaval. Mas se afastar da tua empresa um mês, filho, quando você voltar é outra empresa. Não, meus funcionários são ótimos. Sim, as pessoas mudam, de acordo com o ambiente, com o cenário, com as oportunidades. Entendeu? Então, assim, em todos esses anos como empreendedor, como consultor, eu já vi filho roubando mãe, mãe roubando filho, filho roubando pai, pai roubando... E a gente vê as pessoas desviando de uma forma e se classificam como justiceiro. Não, eu estou fazendo isso por isso. Porque não foi. Porque eu ganho pouco. E quer ver essa pessoa sair da sua empresa? É só você descobrir e cortar o por fora. Aí ele não consegue se manter. Porque o por fora já está no orçamento dele. Mais um assunto referente a dinheiro, né? Mais um viés. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que o nosso tempo está se esgotando, mas estamos em novembro, vem aí 13º, de repente eu vou te fazer uma pergunta, de repente o que você vai falar já não vai dar mais para o gestor aplicar esse ano. Mas eu vou te fazer a pergunta. Mês de dezembro, geralmente, é aquele corre para lá, corre para cá, para poder pagar o 13º dos funcionários. Qual a dica ou qual o conselho que você tem para acabar com esse corre-corre de arrumar dinheiro para pagar o 13º em dezembro? Então, Léo, se você não provisionou, né, você não, teria... Peraí. Não começa a falar grego, não. O que é provisionar? Não.
que provisionar é você guardar todo mês 8% da tua folha. Ponto. Todo mês, se a tua folha foi 20 mil, você precisa guardar R$ 1.600. Ponto. Por quê? Já é uma despesa prevista. Então, a maioria dos casos, eu ouvi até um proprietário de academia uma vez falando para um funcionário, falou, como é que você quer receber 13º se em dezembro eu não recebo 2 mensalidades do mesmo aluno? Então, assim, você conhece até ele. Aí, pô, eu olhei aquilo e falei, cara, não faz isso, porque no supermercado acontece a mesma coisa, na indústria a mesma coisa, então, o que quer que seja, na marcenaria, ninguém recebe o dobro em dezembro, né? E o cara falou assim, não, mas não tem como, então eu não vou ter Natal. Pô, desculpa, cara, mas você tinha que planejar o teu Natal e o deles também, porque já é uma despesa prevista. Então, 8% ao mês, junto pode ser numa conta particular ou junto com o capital de giro, remunerando a 1% ao mês, no final do ano você tem aquilo ali. Entendeu? Como eu falo de reajuste de mensalidade, que normalmente, pelo menos no Rio de Janeiro, né, na região aqui, deve ser feita em setembro. Porque se começa a crescer a demanda em setembro e vai até fevereiro, até o carnaval, essa pessoa que está voltando, ele tem que pagar mais caro, porque ele se afastou. E isso já compõe o teu 13º, essa diferença. Ok? Então já é um pouco a mais. Mas assim, isso tudo, se você tem o capital de giro e não provisionou, recorre ao capital de giro. Porque assim, se você tem que ter alguma coisa com os teus clientes, se você e os teus funcionários, você não pode ser admiração pela pessoa que você que seja credibilidade. Nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Então, assim, eu vejo um monte de gente que, eu não assino carteira porque tem os custos. Cara, de uma forma ou de outra, você vai pagar isso. Se é no amor ou é na dor, normalmente é na dor, né? Então, age da forma correta, combinado não sai caro, se municiar de documentos. Eu nunca me arrependi de ter pedido para alguém assinar um papel. Que ruim de tudo, se eu não usar, vira folha e vira rascunho. Agora, não, fulano é meu amigo. Pede para assinar, cara. É teu amigo, mas aqui a relação é empregador-empregado. Não pode confundir as duas coisas. Então, são motivos, né? Que, eu sou humanista, ótimo. Mas aqui você está na posição de gestor. Se você não defender os direitos da sua empresa, os resultados da sua empresa, amanhã ou depois a empresa não pode não existir mais. Aí é mais um desempregado. Todos eles e você. Show. Você falou o negócio do 13º. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu conheci uma pessoa há algum tempo já, e na empresa dela, ela não paga 13º. Mas eu vou explicar. Uhum. Porque ela faz o pagamento semanal do funcionário. E aí, nesse ponto, eu não sei se isso é uma teoria ou se isso é legal, que o 13º não é exatamente um 13º salário. Era para compensar uma defasagem dos meses. Porque alguns meses tem 4 semanas, outros meses tem 5 semanas. Então, posso te explicar isso? Isso surgiu em 1800, lá na Inglaterra. Mas deixa eu só finalizar a problemática aqui para você dar a solucionagem. Sim. O funcionário trabalha 4 semanas no mês, recebe um valor X. Se no outro mês tem 5 semanas, ele recebe o mesmo valor X. Então, o 13º seria uma compensação disso. Até por isso que você já falou aí, já é uma despesa prevista, tem que provisionar. Aí eu vou deixar você explicar, mas a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. É legal o pagamento semanal em vez do pagamento mensal, que aí você não precisa pagar o 13º? Léo, a lei brasileira não prevê isso. Tá? Isso está na CLT, 13º salário, férias mais 1/3. Ponto. Que, no caso das férias, entre 12
e 23 meses, né? Não pode acumular 24 meses, ou seja, 2 anos, senão ele tem direito a mais um período de férias acumulado. Mas isso surgiu porque lá fora se recebe por semana, mas se trabalha por hora, entendeu? Então, se você trabalha, nos Estados Unidos, você vai receber 6 dólares por hora. Ok, você vai trabalhar quantas horas por dia? E lá é uma outra lei, o empregador, eu lembro que tem um amigo meu que trabalha lá num car wash, trabalhava aqui na Bolsa de Valores comigo, ele era auxiliar de pregão. Então foi para lá, ele, aqui é legal, a gente recebe em dólar. Eu falei, lógico, você gasta em dólar, você tem que receber em dólar. Está nos Estados Unidos, filho, não está no Brasil, não. Aí o cara chega e fala assim, não, eu recebo 6 dólares por hora. Falei, legal, você trabalha quantas horas por dia? Ele, depende. Falei, depende de quê? Ele, quando chove, eu não trabalho. Se eu estiver lá e o tempo começou a nublar, ninguém vai lavar o carro por causa da chuva. Então, o cara me manda para casa e não me paga. Então, assim, tem algumas características lá, né, no mercado lá de fora, que aqui não é percebida pelos juízes, não estão na CLT. Então, essa questão, sim, que se entende que são 4 semanas, né, só que se você dividir 365 por 7, né, vão dar 52 semanas. E se você pegar 12 vezes 4, vai dar 48. Então, assim, se a pessoa está fazendo esse tipo de pagamento, ele está deixando de ter em caixa uma semana todo mês. Acabou. Não adianta, alguns dias, né? Então, não é melhor ter em caixa rendendo, para você poder usar isso até a teu favor como capital de giro, do que pagar semanalmente, depois discutir na justiça, e o pior, um agravante, ainda perder. E falar, eu sou, nossa, incompreendido. Eu tentei mudar o Brasil e não consegui. Filho, as regras estão aí. Vamos ler, vamos entender. Qualquer dúvida, pergunta. Entendeu? E aprende que é isso. Então, assim, janeiro tem 5 semanas. Legal, vou pagar 5 semanas. Você poderia ter em caixa. Então, vamos dividir 25 mil reais dividido por 5 é 5 mil. Se você carregar esses 5 mil por um ano, no final do ano, ele vai ser 5.600. 600 reais já ajuda num outro. Isso acontece num mês. Agora, se você pegar março também, se você pegar outubro também, julho. Então, se você pega isso, você está abrindo mão de uma receita que poderia estar te rendendo. Ou, na pior das hipóteses, você não precisaria estar pagando juros por estar usando o cheque especial, porque aquele dinheiro já compensaria isso. Ficou mudo agora. Ficou mudo. Não estou ouvindo. Me ouvindo? Agora estou. Beleza. Agora estou. Assim, não foi uma aula estruturada, não foi uma aula de pós-graduação, mas o conhecimento que você trouxe aqui não dá para o gestor que ouviu ou que vai ouvir ainda negligenciar. Se pegar o que você falou, né? E assim, muita coisa do que você falou, se botar em prática, eu acho que já melhora muito a gestão financeira. E aí, se aprofundar, o Celso está disponível, tem o canal dele lá, Celso Cunha Saúde Financeira, tem os artigos dele na revista Empresário Fitness, tem ele que é extremamente acessível, então não tem desculpa para você não ter, melhorar a gestão financeira da sua academia. E o Celso fala com uma tranquilidade de finanças que, assim, atesta o conhecimento dele, atesta a autoridade dele no assunto. Então, sério, Celso, só tenho a te agradecer aí mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, né? Você falou que tempo também computa aí como investimento. Então, investir um pouquinho do seu tempo aqui, do seu conhecimento para a audiência da revista Empresário Fitness. Meu amigo, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, Léo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sempre que precisar, é só chamar. Valeu. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Abraço. Tá.